Capítulo 923. A virada na situação. Agora, a situação deu uma guinada estranha. Os semideuses como o repolho podem ser vistos em toda parte. Depois de se abaixar por muitos anos, o imperador Yassi finalmente passou o desafio da natureza e avançou para o reino dos semideuses com D'Alessandro e o imperador Kerimov ajudando-o a suportar uma parte da pressão. No momento, ele ainda estava descansando no Palácio Real de Zenit, tentando firmar seu reino. Porque esse jovem Helios também é um semideus. Não é dito que os semideuses não aparecem no continente há muitos anos. Fei estava confuso com o que estava vendo. As informações que ele obteve estavam contradizendo o que ele pensava que sabia anteriormente. Claro, havia algumas coisas que Fei não sabia. Embora Helios parecesse ter menos de 30 anos, era devido à sua força poderosa e vida útil prolongada. Afinal, uma força poderosa poderia ajudar as pessoas a manter sua juventude. Na realidade, Helios tinha mais de 50 anos. Ele estava na mesma geração que o imperador e assim. Fei foi capaz de ver através das idades de seus oponentes antes, pois todos eram mais fracos que ele. Agora que Helios estava muito mais forte, o rei não sabia. Nada disso apresentou nenhum problema real. A questão era como ele poderia lidar com a situação atual. Embora Fei nunca tivesse batalhado com um semideus antes e ele não tivesse nenhum entendimento direto de seu poder, ele tinha certeza de uma coisa: ele não era páreo para um verdadeiro semideus. Do outro lado do céu, faixas de névoa de luz verde se dispersavam gradualmente ao redor de Helios, e o verde rapidamente substituiu a cor azul original do céu. Embora a luz verde fosse tão chique quanto as luzes do norte e não carregasse nenhuma pressão ao espírito assassino, Fei sentiu um perigo extremo. Fei rapidamente recuou, evitando ser engolido pela luz verde. Felizmente, a cobertura da luz verde era de pouco menos de 1000 metros ao redor de Helios. Oh! Este é o reino dele. Nesse momento, subitamente ocorreu a Fei que a área coberta pela calma e suave luz verde era o reino único de Helios. Dentro do reino dos semideuses, eles podiam criar e alterar tudo como quisessem. Eles eram como deuses reais em seus reinos. Qualquer um de seus oponentes que caísse em seus reinos seria como marionetes controlados por eles, não tendo como reagir. Agora, esse jogo realmente deve acabar. A voz de Helios ressoou no céu. Sem a zombaria e o desprezo anteriores, ele parecia um robô sem emoção. Além disso, ele parecia um sol brilhante com todo o seu corpo envolvido pela luz verde penetrante. Enquanto ele falava, Helios apareceu de repente a menos de 100 metros de Fei, sem qualquer indicação prévia. Fei foi instantaneamente envolvido pelo reino da luz verde de Helios sem ter a chance de se esquivar. O coração do rei disparou. Isso não estava viajando em alta velocidade e não era uma viagem espacial. Naquele momento, o tempo parecia ter parado ao redor do rei, e Helios já apareceu na frente dele quando tudo voltou ao normal. Esse é o poder único do reino de Helios? De acordo com a física que aprendi na minha vida anterior, quando a velocidade de um objeto ultrapassa a velocidade da luz em um certo grau, o tempo pode ser revertido. Helios é um cultivador de energia elementar do vento. Depois de se tornar um semideus, mesmo que ele pudesse dominar todos os elementos, ele ainda deveria ter a mais alta proficiência em elementos de vento que se destacam em velocidade. Portanto, sua velocidade deve superar a velocidade da luz em seu reino. Então, enquanto Fei pensava consigo mesmo, ele tentou se esquivar instintivamente. Foi o reflexo automático de um mestre. No entanto, foi inútil. Exterminar. A voz de Helios parecia sem emoção como o julgamento de um deus. Parecia que o ceifador estava zombando cruelmente e tentando beijar Fei na bochecha. Dessa vez, Helios não deu um soco e nenhuma energia guerreira foi usada. De fato, não houve contato. Fei não sentiu nada o atacando, mas o processo de morte já o cumprimentou. Fei sentiu como se fosse uma boneca de porcelana que foi atingida por um martelo de ferro, rapidamente se quebrando e se partindo.
como uma escultura de areia que estava sendo soprada em uma nuvem de areia por um vendaval. Cada célula do corpo do rei estava se desintegrando. O ceifador nunca esteve tão perto. Sem pensar, Fei tentou se comunicar com o misterioso pilar de pedra em seu corpo. No momento, apenas um misterioso pilar de pedra chamado Cetro da Criação poderia defender o poder aterrador de um reino. Caso contrário, o rei só poderia terminar sua viagem ao continente de Azeroth com um arrependimento como este. Os semideuses estavam além do nível dos mortais. Guerreiros humanos não podiam lutar contra eles. Assim como quando Fei estava em todas as outras situações desesperadoras, o Cetro da Criação que permaneceu no corpo de Fei e o tratou como um lar acolhedor reagiu a isso. Sentindo que o corpo de Fei estava quase se desintegrando no nada, esse pilar reagiu agressivamente como se alguém estivesse tentando demolir sua casa pela força. O raio de luz prateada brilhou no pilar de pedra e foi dividido em muitos pontos de luz menores. Como pequenos vagalumes, esses pontos de luz se espalharam pelo corpo de Fei que estava se separando e desaparecendo. Então, Fei detectou uma sensação estranha e a desintegração começou a reverter. As células que desmoronaram começaram a se reformar e os ossos quebrados começaram a se combinar e a se curar. Parecia um ponteiro mágico levemente empurrado para trás no ponteiro do relógio, fazendo o tempo reverter um pouco. O rosto de Helz havia perdido todas as emoções humanas, mas de repente ele pareceu surpreso sob a iluminação da luz verde. Embora ele tenha feito apenas um som silencioso, foi o suficiente para mostrar o choque desse semideus. Helz pôde detectar até as mudanças mais minúsculas em seu reino da luz verde. Agora, havia uma força que ele não podia controlar em seu reino. Esta foi sua primeira vez experimentando uma coisa dessas desde que ele se tornou um semideus. Geralmente, havia apenas uma explicação para isso de acordo com as leis marciais de ferro de Azeroth. Tal coisa só ocorreria se o oponente em seu reino fosse alguém que fosse pelo menos um semideus e mais forte que ele. No entanto, Helz tinha certeza de que o rei de Chambord não era um semideus agora. Será que existe um tesouro secreto nele? Assim como Helz estava se perguntando e congelou incontrolavelmente, Fei fez algo que o chocou ainda mais. Depois que o corpo do rei foi reparado, em vez de fugir deste extremamente perigoso reino da luz verde, ele correu em direção a Helz como uma mariposa na chama. Como os dois estavam próximos, Fei correu a 10 metros de Helz, enquanto o último congelou por uma fração de segundo. Arrogância. Como se atreve a desafiar um semideus? Helz ficou instantaneamente enfurecido com a decisão provocativa de Fei. Desde que ele se tornou um semideus, ele começou a reprimir e remover suas emoções humanas. O poder de um deus só poderia ser totalmente utilizado quando não fosse afetado por emoções. Mas agora, Helz havia se irritado com Fei várias vezes. Extermine. Helz cantou essa lei novamente, liberando o poder de seu reino. Mas desta vez, a cena em que o rei de Chambord foi destruído não ocorreu. Em vez disso, algo ainda mais estranho aconteceu. A visão de Helz de repente escureceu. Então, ele sentiu como o ar ao seu redor se tornou espesso como sangue fluindo, e uma pressão estranha caiu sobre ele como uma montanha gigante, fazendo sua expressão mudar dramaticamente. Tudo ao seu redor mudou.